Salve, salve mundo! Aqui quem fala é José Matos, CEO da Via Floresta, e estamos em mais um episódio aqui do Amazônia Mundo, nosso podcast que traz informações sobre a Amazônia, desenvolvimento de negócios, cultura, e hoje nós vamos ter um papo super especial sobre tecnologia com o nosso querido Alisson, que é o CEO da Inspectral. Bom, o Alisson ele é doutor em Ciências Cartográficas pela Unesp, cientista da computação por formação e é o CEO da Inspectral, que ajuda a transformar o mundo com soluções disruptivas para o monitoramento ambiental florestal de recursos hídricos e agrícolas com inteligência artificial aplicada a imagens de satélite e drone. A Inspectral foi vencedora da segunda turma da aceleradora 100+, da Ambev, e foi escolhida também para representar o Brasil em uma competição internacional que a Ambev promove em nível global. Tive a honra de ser parceiro de turma do Alisson e tive muitas oportunidades de aprender também as questões de via satélite, de monitoramento hídrico que ele trabalha, são muito relevantes aqui para a nossa região. Ele já mentorou mais de 30 startups, enquanto foi gestor das trias de tecnologia, inovação e empreendedorismo no Centro Universitário Toledo Prudente. É curioso, apaixonado por resolução de problemas complexos e como a tecnologia e a ciência podem impactar as vidas das pessoas. Então, meu amigo, seja muito bem-vindo, uma felicidade enorme estar aqui com você. Eu queria que, ao se apresentar, a gente começasse esse papo, Alisson, você contando um pouquinho para a gente o que é a Inspectral, o que vocês fazem, e em que momento vocês estão aí do desenvolvimento das soluções de você. Bom dia, José Matos, bom dia a todo o pessoal da Via Floresta. Prazer gigante estar aqui com vocês. Na verdade, é uma interação que a gente se conheceu há tão pouco tempo, né, José Matos? Mas parece que faz tanto mais tempo, né, que isso. É verdade, meu amigo, é verdade. Tão intensa que foi ali a nossa experiência dentro do contexto da aceleradora, né? Pensando realmente como transformar um pouquinho desse mundo. Então, muita alegria em estar aqui com vocês. Falando um pouquinho da Inspectral, né, como que ela nasceu, na verdade a Inspectral ela se mistura muito com a nossa trajetória de vida mesmo, né? Eu falo nossa porque a minha sócia, né, sócia da Inspectral é também minha esposa, então é uma parceria que a gente brinca que é além dos negócios, é para a vida toda mesmo, né? E a vida da Inspectral se mistura bastante com a nossa vida, porque ela surgiu dentro da academia, né? Ela surgiu enquanto a gente estava, né, realizando o nosso doutorado, as nossas pesquisas, né, focadas em utilizar tecnologia para a gestão ambiental, principalmente focado em recursos hídricos, principalmente focado em extrair parâmetros de qualidade da água, né, a partir de imagens de satélite, né, imagens multispectrais. E a Nariane, né, que é engenheira ambiental de formação, trabalhando bastante focado no mérito, né, da explicação em relação a todos os fenômenos que a gente observava nesse contexto, né, de extração de informação de imagens de satélite, e eu, como cientista da computação, trabalhando mais nessa questão de integração de tecnologias, sensores, processamento de dados, né, os algoritmos, e aí nós vimos que tinha um match muito grande, né, e que a gente poderia, de repente, contribuir muito com o mercado, e na verdade não só com o mercado, mas com o mundo de uma forma geral, porque durante as nossas pesquisas no doutorado, muitas das coisas eram extremamente manuais, né, dependiam ali de processos logísticos envolvendo pessoas, envolvendo equipamentos, envolvendo, né, um esforço muito grande para se obter, né, o dado, principalmente de qualidade da água. Então, precisava pegar o barquinho, ir ali, né, em vários pontos, num rio, reservatório, lago, né, e começar a fazer a amostragem, levar para o laboratório, enfim, era um processo, né, extremamente custoso, não só do ponto de vista financeiro, mas principalmente do esforço ali empregado. E ali a gente já viu que existia uma possibilidade muito grande, né, de transformar esse processo, de automatizar esse processo, utilizando tecnologia, né, e aí, quase que concomitante às nossas defesas, né, das nossas teses de doutorado, a Inspectral nasceu lá no final de 2019, né, com essa missão de levar um pouquinho, transformar, né, o planeta mesmo com as tecnologias, com a ciência desenvolvida, né, de forma em excelência mesmo, dentro do âmbito de pós-graduação, né, dentro do âmbito das pesquisas científicas brasileiras, né, que existe muita coisa boa por aí desenvolvida, mas que fica preso dentro da academia. Então, a Inspectral nasceu para ser esse elo
né, para transformar realmente a ciência desenvolvida lá dentro em produtos, em solução, né, que realmente chegue na ponta, que contribui ali, né, para a população, contribua de forma geral para a gestão ambiental do nosso mundo. Né? E desde então viemos trabalhando com isso, não diretamente, né, com o resultado da nossa tese de doutorado, mas a gente brinca, né, que o resultado da tese não é só o documento que você entregue, né, que você entrega lá no final, mas todo o know-how, né, que você aprende a resolver problemas, né, a buscar soluções. Então isso acabou sendo o berço, né, que deu origem na Inspector. E hoje nós trabalhamos bastante focado no monitoramento ambiental, focado em extração de parâmetros de qualidade da água, tendo intersecções bem interessantes, né, com a parte de floresta, com a parte de agricultura, sempre buscando extrair informações qualificadas, né, a partir das imagens capturadas por drone ou satélite. Maravilha, cara, que trabalho maravilhoso. Você tocou num ponto que eu vou querer voltar um pouquinho mais tarde, que é transformar a pesquisa em produtos, né? Tornar esse conhecimento aplicável na solução de problemas do mundo. Mas antes disso, se você puder contar um caso prático de aplicação dessa tecnologia e como é que isso ajuda ou já ajudou, né, enfim, alguém ou alguma empresa, algum órgão, que trouxe de informação diferenciada aí com a aplicação dos produtos aí da Inspectron? Boa, excelente pergunta, Zé Matos. E, na verdade, dá para contar até desse último case, né, que foi, inclusive, onde nós nos conhecemos, né, ali interagindo no Perfeito. Do Ambev. Acho que é um case recente que ficou marcado, para a gente aqui ficou marcado, acho que para vocês aí também, né? A interação foi muito legal. Com certeza, com certeza. Ali, José, na verdade, a realidade da Ambev, né, já é uma realidade bastante à frente, né, do contexto real que nos encontramos aí com outros negócios, inclusive, né? Quanto à preocupação mesmo, né, do impacto ambiental, preocupação, né, em ter esses dados efetivamente para tomada de decisão. Né? Mas mesmo ali, né, principalmente nesse contexto da Ambev, todos os processos, né, eles dependem bastante das logísticas de coleta de dados, coleta de informação. Então, a Ambev sempre se preocupou, né, com a qualidade da água, não só a água que ela está usando ali dentro dos seus processos, né, mas também com a água que está sendo retornada, né, lançada ali de volta, né, depois dos tratamentos executados ali dentro. Então, essa já foi uma preocupação sempre intrínseca, né, do negócio mesmo da Ambev, né, não só do eixo de sustentabilidade, mas do eixo de processo mesmo, né, de negócio. Então, isso foi um ambiente muito legal para a gente se desenvolver lá dentro. Só que, assim como os outros processos, né, de outras ocasiões, de outros parceiros até, né, que a gente tem dentro do mercado, era um processo que ainda dependia de algo manual. O que seria, né? Então, tinham as campanhas, né, de coleta de dados, onde precisa haver o deslocamento ali, né, por barco, enfim, visitar determinadas regiões, para se fazer a coleta de informações, e essa informação, né, depois de uma análise laboratorial, geralmente ali, né, uma semana, alguns dias, né, para se obter a resposta, então era uma informação que se podia utilizar, né, para gestão. Então, não só para alterar, né, alguma coisa do manejo ali relacionado aos próprios tratamentos da água naquele ponto, mas principalmente para acompanhar, né, a evolução histórica. Então, essa é a realidade, né, da maioria dos negócios, e a Ambev já se destacando por essa preocupação, né, dos impactos ambientais ali causados, né, se preocupando, inclusive, em coletar informação para melhorias contínuas, né? E aí a Inspector chega para mostrar que, na verdade, a gente pode otimizar bastante esse processo, né? Ao invés de depender de coletas manuais em tempos específicos, né, em periodicidades específicas, que ali poderiam ser trimestrais, semestrais, né, anuais, em alguns casos, né, com parceiros a gente tem trabalhos anuais, mas aí com a tecnologia da Inspector, a gente mostra que, olha, a gente pode fazer isso aqui frequentemente, semestralmente, mensalmente, semanalmente, se for necessário. Então, a gente aumenta, né, a frequência de algo que era bastante espaçado para trazendo a algo que é muito próximo do contínuo. E com uma diferença importante. O método tradicional, geralmente, ele vai identificar aquele dado, né, aquelas informações, naquele ponto específico, onde foi feito, né, a coleta de água e aí analisado em laboratório, ou às vezes não é
um processo laboratorial, mas um processo que depende de sondas, né, de sensores, utilizado ali ao longo dessa campanha, né, de levantamento de dados. Mas é um dado pontual. E com a tecnologia da Inspectro, não. A tecnologia da Inspectro se baseia em imagem. Então, é como a gente pensar, né, em um dado, em uma tabela, ou em uma fotografia que represente realmente a realidade de todo aquele contexto. Então, a gente, né, interagiu com a Ambev nesse sentido, falando, olha, a gente consegue fazer de uma forma bastante frequente e cobrindo praticamente ali todo o espaço de interesse, ali no caso, né, que a gente rodou, foi no Rio de Janeiro, né, no Rio Guandu. Então, a gente trabalhou com cerca de 5 quilômetros de extensão do rio de forma contínua, sem depender de pontos específicos, né? E aí a gente viu que o resultado que a gente entregava era bastante equivalente ao dado de laboratório, né? Ou seja, é uma resposta mais rápida, que não depende, né, de um custo logístico grande, porque a gente faz tudo remotamente, né? O satélite está lá, né, em órbita, fazendo coleta o tempo todo. E também uma resposta que faz uma cobertura que a gente não consegue no método tradicional. Então, esse foi um case bastante interessante, né, que a gente trouxe, né, em parceria com a Ambev, né, trazendo essa integração mesmo, né, Zé Matos, da tecnologia, né, trazendo essa melhoria e eficiência em todo o processo. E isso, obviamente, nosso objetivo é levar, né, para todas as bacias, onde principalmente a Ambev atua, onde outros parceiros também venham a atuar, para que a gente possa ter a informação ali em tempo real e consiga, né, tomar as ações relacionadas e fazer o manejo da melhor forma possível. Maravilha, cara. Eu acho que aí a gente nem preciso me aprofundar em quão importante seria um trabalho desse aqui na região amazônica, né? Nós estamos falando do segundo maior aquífero do Brasil, aqui ligado à bacia, né? Depois do aquífero Guarani, é o aquífero aqui do Rio Amazonas, né? Que é o maior. E aqui a gente tem uma região muito próxima de Belém também, é a cidade de Benevides, que tem também as maiores reservas de água mineral, né, de onde se extrai. Só lá nesse município, com mais ou menos 60 mil habitantes, são 36 empresas de coleta de água. E aí toda essa questão da qualidade, enfim, fica muito patente. E aí, voltando um pouco, Alisson, à questão que eu levantei anteriormente, como é que você vê isso, né, no Brasil? Porque eu acho também que a Ambev, através da aceleradora 100+, ela tem um propósito que é muito ligado ao core business da empresa, né? Perdão. E tá tudo certo, porque, obviamente, uma empresa precisa de amplas áreas aí para testar a inovação aberta e tudo mais, né? Então, aí você consegue trazer e fazer esse link. Como é que você vê no Brasil o momento atual da academia, que produz tanto conhecimento, que produz tantas coisas boas, como você mesmo falou, e que parece que não está conseguindo entregar para a sociedade com um peso ou com uma continuidade necessária, né? As suas soluções. Como é que você vê essa relação entre produção de conhecimento e a atuação do setor privado na aplicação desse conhecimento? Essa é mais uma excelente pergunta, José Matos. Sabe por quê? Iniciativas como essa, né, que vocês estão fazendo aqui dentro da Via Floresta, né, que, na verdade, é um trampolim, uma mola propulsora, né, a todo esse processo, justamente de aproximar, né, o que se executa com muita excelência dentro da academia, né, a níveis de pós-graduação, a pesquisa brasileira, né, ao nível de mestrado, doutorado, pós-doutorado, é uma pesquisa de referência mundial que geralmente nem os próprios brasileiros conhecem, né, nem extrapolando, né, o âmbito ali, né, dos centros de pesquisa mesmo, né, dos grupos de pesquisas renomados, talvez a população como um todo não conheça. Né, talvez o cidadão comum ali, né, que não está vivendo esse ambiente, né, ali dentro da academia, talvez isso para ele passe desapercebido. Então, ações como essa que vocês fazem, né, trazendo justamente a aproximação, né, do que é desenvolvido de alta tecnologia, do que é desenvolvido de aplicação prática para a população,
né, para os cidadãos de forma geral, que precisam começar a notar aqui dentro também o que é desenvolvido pelo brasileiro. A gente vê, né, casos dentro da academia, né, infelizmente, que pesquisadores precisam, né, ir procurar outros países, procurar outros ambientes, né, em razão mesmo, né, dos incentivos, que a gente sabe que aqui no Brasil ainda tem muita coisa, né, a se percorrer, principalmente nessa questão, né, de incentivo à pesquisa, à ciência de ponta, né, à tecnologia. Então, tem, sim, muitos desafios a serem realizados, e isso acaba sendo quase que uma passagem de ida para outros países para se desenvolver ali dentro. Né? Mas processos como esses que vocês estão fazendo, né, e processos como esses, né, que a Ambev e outras Big Corps já entenderam que tem um tesouro muito grande ali dentro, que pode sim, né, se transformar em solução, que pode sim, né, transformar, a gente fala, né, que a missão da Inspector é transformar a vida das pessoas, né, mas a gente está trabalhando com monitoramento ambiental, sim, mas o meio ambiente é onde a gente vive, né, não é só o que se refere à natureza, o que se refere à somos todos nós, né? Somos exatamente, todos nós. Sim. Exatamente. Então, somos todos, José Matos. Então, isso, sabe, é um desafio constante, que eu faço sempre questão, né, quase que como um evangelizador mesmo, né, de mostrar para o cientista que ele pode ser empreendedor, que ele pode transformar tudo aquilo em parceria com a universidade, não é para romper um vínculo, não é para deixar de fazer dentro dos grupos, não é para deixar, né, de se dedicar ao mestrado, ao doutorado, não, muito pelo contrário, né, é para sim se dedicar à pesquisa, mas com foco mesmo na aplicação, né, com foco em como isso vai se concretizar para além dos artigos, para além dos papers, né, isso é um potencial que hoje a sociedade como um todo, principalmente a sociedade científica, tem percebido, porque as empresas, as grandes empresas estão olhando para a inovação aberta, estão olhando para parcerias, talvez começa, né, a ter essa interação muito mais próxima, né, no fim, aquela triple hélice, né, juntando universidade, os fomentos públicos, né, e a população como um todo, isso é o melhor dos mundos, né, que eu acho que tem que ser o nosso objetivo. Então, isso, o primeiro passo é isso que vocês estão fazendo, né, aproximar, realmente produzir conteúdo de qualidade, que seja ao mesmo tempo simples, acessível, mas extremamente qualificado. Então, isso precisa, né, ser realmente a virada de chave do Brasil. Que legal, cara. Agradeço aí a citação nossa, né? A gente acredita muito, uma das coisas que a gente vem observando aí nesses últimos 25 anos de trabalho na Amazônia, especialmente, é que por conta de a tecnologia, as pesquisas aplicadas acontecerem muito mais no centro-sul do país, a gente ficou por muito tempo distante da aplicabilidade desse conhecimento. E aqui na Amazônia, a gente tem alguns dados aí já de 5 anos, se não me falha a memória, que são bem interessantes. Por exemplo, as universidades daqui, com um destaque para a Universidade Federal do Pará, é uma das maiores produtoras de conhecimento através de pesquisa, mas são pesquisas básicas, né? São pesquisas que fazem a base teórica para outras pesquisas. Então, a gente tem essa... E aí começou-se, a partir de 10 anos para cá, começou-se a ver que isso era um limitante, né? Porque precisamos ter aplicabilidade desse conhecimento. E aí alguns dispositivos foram criados dentro da própria universidade, a Universitec, que é uma incubadora de empresas de base tecnológica vindas de projetos de dentro da universidade. O Amazonas tem isso também, temos um programa semelhante em Rondônia, nas federais, né? E aqui foram criadas a Federal do Oeste do Pará, o FOPA, e a Federal do Sul e Sudeste do Pará também, a Unifespa. E nesse âmbito começou-se novas linhas de pesquisa. Nesse contexto, Alisson, eu queria te perguntar, você que é empreendedor, mas que também tem esse laço forte com a academia, como que você reflete, eu queria que você comentasse um pouco, que caminhos a gente poderia tomar para adensar essa relação, né? Para botar esse conhecimento andando junto com a sociedade.
uma das razões de ser do nosso podcast é isso que você falou e foi preciso, cirúrgico nisso. Simplificar a linguagem. Essa é uma questão que eu acho que é muito importante. Mas quais são as suas reflexões sobre isso? Como que a gente ajuda a tirar, né, fazer esse conhecimento todo estar realmente a serviço da comunidade? Isso é um ponto interessante, José Matos, porque, na verdade, nesse aspecto eu tive muita sorte. Posso dizer para vocês que eu tive muita sorte por ter pessoas que tinham essa visão também ao meu lado. Então, meus orientadores, desde lá da época de graduação, mestrado, doutorado, né? Grande professor Milton, professor Imai, professor Enner, né? E toda a galera que sempre interage conosco, né? No âmbito da academia, sempre eles tiveram essa visão muito aplicada. Então, desde o princípio, a gente tinha essa preocupação, né, em não só desenvolver, né, claro que uma metodologia ali com ineditismo, né, focado ali, né, em desenvolver coisas novas, né, no âmbito de pesquisa mesmo, mas a preocupação com a aplicação. Né, tem uma frase, né, de um professor antigo meu, da graduação ainda, falou: Alisson, não usa tecnologia pela tecnologia, né, pensa na tecnologia lá para chegar na ponta, para chegar na população, para chegar na pessoa, para chegar na árvore, para chegar na natureza, para chegar no planeta, né? Para isso que foi criada a tecnologia. Não só a tecnologia, porque precisa desenvolver a tecnologia. Então, talvez esse seja o principal ganho, sabe, José Matos? A visão. A visão que nós, como, primeiro, né, cientistas, como acadêmicos, né, ali no âmbito ainda de desenvolvimento pessoal, a academia nada mais é do que o desenvolvimento pessoal e profissional, né? Então, como nós ali já conseguimos ter esse olhar, né, focado em como isso vai ser concretizado, não apenas no documento em si, né, na tese, na dissertação, mas como aquilo vai virar realmente uma solução, né, que seja utilizado, que seja por outros autores, por outros pesquisadores, que seja por professores, alunos ali dentro também, mas como que aquilo vai ter vida depois que a gente termina, né? Porque uma hora termina, né? O mestrado e o doutorado, uma hora acaba. E aí a parte interessante de todo esse processo é que o empreendedor, ele já precisa ter essa visão, né? O empreendedor, na verdade, ele começa ao contrário. Ele começa olhando pelo que a gente chama de dor, né? Quem nunca ouviu, né? Mas qual que é a dor que você resolve, né? Então, o empreendedor, ele precisa primeiro olhar para a dor. A dor que vai te permitir encontrar o problema. Olha que interessante, a gente não parte do problema, a gente parte pela dor, ou seja, alguma coisa que incomoda, né? Alguma coisa ali que talvez não esteja bem resolvida. E a partir daí, a gente vai afunilando até encontrar, opa, legal, aquela dor é causada por esse problema. Então, esse problema é o que a gente fala que o empreendedor precisa ser apaixonado por resolver. Não na solução, porque a solução às vezes muda, né? Ele vai pensar de uma forma, pensar em outra forma, né? Mas o problema não. O problema precisa ser resolvido. Talvez o problema vai crescendo ou diminuindo, né? Isso é comum que aconteça. E o cientista é um profissional habilitado para resolver problema. A pesquisa nada mais é do que você procurar, seguindo, né, o método científico, seguindo a pesquisa, né, seguindo os passos que você vai executar, como que no final você vai resolver. Pode ser que no final você não resolva. Você chegue num resultado que aquilo não responde à hipótese, que aquilo se aplica, que aquilo não se aplica. E essa é a vida do empreendedor o tempo todo. Então, por isso que o incentivo, né, precisa vir de dentro. O incentivo, né, pensando, na verdade, na aplicabilidade de tudo isso, precisa vir de dentro. Né? Iniciativas como as grandes empresas estão percebendo que elas não conseguem mais resolver todos os problemas com a inovação. Iniciativas de inovação aberta, né, isso aqui é fundamental, que a gente precise, na verdade, olhar em volta, sair um pouquinho, né, da bolha que existe muitas vezes, né, dentro do desenvolvimento pessoal e profissional, e olhar qual que é a real necessidade. Tenho certeza que muitas metodologias que estão sendo desenvolvidas, muitas tecnologias, teriam potencial para impactar positivamente as pessoas, o meio ambiente, o planeta como um todo. Né, a gente está falando de vida. Né, quantas tecnologias, quantos resultados, né, desenvolvidos aí, né, que chegam em contribuições riquíssimas, científicas, mas que ficam ali parados, não chegam no final. Né? E processos como
como a inovação aberta, como fomentos que incentivam nessa transformação, são processos que talvez seja a saída, única saída do Brasil, né? Porque a gente tem pesquisa qualificada, a gente tem pesquisador qualificado, a gente tem startups sendo criadas para resolver vários problemas, né? Isso sem falar, né, na quantidade de problemas pela nossa dimensão, né, continental que a gente tem dentro da nossa nação. É um ambiente muito propício para testar solução. A gente tem uma biodiversidade riquíssima, não só, né, no sentido de atores dentro desse processo, mas principalmente das diferenças e características que a gente tem, né, quase que nos subclimas dentro, né, do nosso próprio ecossistema brasileiro. Então, tem muito espaço para testar solução por aqui, o que não existe lá fora, né? Lá fora, por exemplo, uma startup que nasce na Europa, que nasce na Suíça, ela precisa já olhar para o global, porque é limitado, territorialmente limitado, né? Com características limitadas. Aqui no Brasil, não. A gente tem diversidade de todos os aspectos, né? Científico, político, cultural, enfim, né? De todos os aspectos, a gente consegue diversidade ali para atuação. Então, na verdade, a dica, eu acho que seria para o pesquisador, para o cientista, para o empreendedor, olhar aqui para dentro, que aqui para dentro tem um mundo muito grande para ser explorado e para a gente construir, né, soluções que realmente impactem a vida das pessoas. Cara, excelente. Que fala inspiradora, porque a gente está nessa seara e acho que não por outra razão estivemos na mesma turma com outras pessoas, né, como a Terra, do Fernando, com o pessoal que tá ligado nessas coisas de waste disposal, né, de lixo, resíduo, não sei o quê, e a gente aqui também tentando fazer alguma coisa para um ecossistema ainda mais pressionado, como é o caso do ecossistema da Amazônia. Da sua fala, me ocorreu uma questão, né, há muito tempo atrás, perguntaram para o Einstein, né, como é que seria a Terceira Guerra Mundial. Ele falou assim, a terceira eu não sei, mas a quarta vai ser com arco e flecha, né? Então, com essa noção de que há um ponto de virada aí nesse pacto social que a humanidade vem se deteriorando em cima, né? Porque, enfim, tem muitas coisas que progrediram, mas muitas outras voltaram e às vezes até retrocederam. E a água, que é uma das questões que vocês tratam com maior centralidade, ela está no meio do processo civilizatório em si, né? Porque as pessoas, quando se formam em grupamentos humanos, elas vão atrás da água, principalmente, e de lugares. E foi assim a domesticação da agricultura, dos animais e tudo mais, né? Então, o Brasil hoje, ele é o último repositório global de águas de boa qualidade para consumo humano, né? Como é que você vê nessa perspectiva, então, com tudo isso, crise climática, né, conflitos envolvendo a Rússia, a Ucrânia, outras guerras em outros lugares do mundo, como é que você vê a nossa responsabilidade como brasileiros, né? Nós aqui também na Amazônia, enfim, como que você vê essa responsabilidade de batalhar, de fazer cada vez mais pela eficiência hídrica, pela proteção das bacias, né, hidrográficas do Brasil, e a necessidade de buscar cada vez mais resoluções pensando em problemas e fazendo cenários que possam vir aí fomentados por essas crises planetárias aí, né? Como é que você vê isso? Legal, Zé Matos. E, na verdade, é muito interessante essa frase, né, sobre a próxima guerra, né? Enfim, é uma coisa legal, né? A tecnologia, ela pode ser usada pelo bem e pode ser usada pelo mal, né? Todas elas, né? Desde da bomba nuclear, né, até a energia nuclear, né? Passando pelas coisas mais simples, né? Remédios, medicamentos, né? Que, dependendo da dose, podem causar coisas boas ou coisas ruins. Então, isso é uma coisa interessante, né? E algo que a gente sempre vive aqui questionando, né? Dentro da nossa vida de Inspectron mesmo, né? Onde a nossa tecnologia vai nos levar? Né? Onde que a gente quer realmente chegar? E isso, comparando, né? Como que se define o caminho bom ou o caminho mau? Acho que tem a ver com uma palavrinha-chave, que é o propósito. Né? Quando a gente realmente tem um propósito, né? De transformar, de
deixar um legado mais positivo do que a forma com que a gente encontrou, né? Eu acho que isso precisa estar na mente de todos os cidadãos, né? Nem do empreendedor, do profissional, né? Do cientista, é do cidadão, né? O que a gente consegue realmente utilizar, né? Como nossas habilidades, nossas competências, realmente para atingir esse propósito, né? Propósito de trazer, né, algo positivo. E quando a gente fala de água, né? A água, principalmente para o Brasil, é um tesouro muito grande que ainda é pouco explorado e talvez até pouco reconhecido, né, devido à sua importância. Talvez agora, né, pela crise hídrica que a gente está vivendo, né, mais uma crise histórica, né, e por outras ocasiões que a gente viu recorrentemente fazendo parte da vida da população, né, no Brasil como um todo, não algo específico, né, de uma região ou outra, mas atingindo, né, o Brasil como um todo. Talvez agora, né, comece a fazer sentido, porque está havendo um movimento contínuo, e agora sim de forma integrada, envolvendo negócios, envolvendo empresas, envolvendo sim a parte financeira, envolvendo sim, né, o reconhecimento e a valoração até, né, pela própria preservação, pela própria mudança, né, seja na parte de reflorestamento, seja na parte, né, de manejo ambiental. Então agora talvez seja o estopim, a faísca que faltava para realmente a gente pensar isso de uma forma integrada. Então, hoje, nós não estamos vendo mais como concorrente, né, o setor produtivo, o setor industrial, concorrendo com a parte ambiental, concorrendo, né, com a própria natureza, né, a própria preservação do que existe aí hoje, infelizmente, né, já bastante degradado, mas agora, né, isso começa a fazer parte do core business, começa a fazer parte dos negócios mesmo, né? Então, negócios que não se preocupam hoje com a agenda de ESG, né, agenda que integra, na verdade, a parte de governança, a parte administrativa, mas também a parte social e a parte ambiental, negócios que não se preocupam com isso estão fora, né? Simplesmente estão fora do mercado, né? Desde do comportamento de um acionista entre definir, né, o que vai se fazer ali com o próprio capital, até mesmo na eficiência do processo, da entrega, né, do serviço do produto por aquele negócio. Então isso, José Matos, talvez seja, sabe, uma saída que, infelizmente, né, tardou muito para aparecer, mas se começarmos agora com força, né, ainda dá tempo. Isso é imprescindível que se aconteça. E o Brasil, né, como uma referência global, tanto no aspecto de água, de recurso hídrico, é a maior rede hidrográfica do mundo, 55 mil quilômetros, é muita coisa, gente. É muita coisa. Isso de lâmina d'água, né, sem falar do volume, mais de 1 quatrilhão de litros de água. Então, ao mesmo tempo que é grande, é pouco, é escasso. Não Sim. dá mais para termos a mentalidade, né, principalmente décadas atrás, de que a água é um recurso infinito. Nunca foi. Toda a água, ela não simplesmente se cria, né, ela se transforma. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os processos realizados ali, né, em relação a esse recurso, que é um recurso natural, mas é finito. É um recurso que beneficia muitos contextos, sejam contextos industriais, sejam contextos, né, de geração de energia, enfim, contextos de vida mesmo, né, mas é um recurso finito. Então, não é à toa que se diz, né, que a água é o novo petróleo, não vai ser, né, já é, porque é algo que a gente já precisa prestar atenção agora. Ainda bem, né, que o Brasil sempre foi referência também, né, no sentido de gestão da água. A gente tem uma agência nacional exclusiva para se preocupar com a água, né, que é a ANA, Agência Nacional das Águas. E ali dentro, né, a gente vê muitas iniciativas sendo realizadas justamente não só para conscientizar a população, mas também pensar em ações, né, em formas de trazer realmente essa gestão eficiente. Esse precisa ser o diferencial do Brasil. Né? Se a gente olhar, né, para o nosso território, né, nacional, a gente tem uma riqueza muito grande relacionada à água, relacionada à floresta, que a gente precisa cuidar. A gente precisa tornar isso algo eficiente que se transforme, na verdade, em qualidade do nosso país. A gente precisa assumir realmente essa postura de não olhar apenas para o setor produtivo, mas olhar como que tudo isso se integra. Né? Assim como a gente está falando, né, de
de agenda integrada na parte de negócio, né? Então, corporativo, social e ambiental, 3 coisas andando juntos. A gente precisa olhar também de uma forma integrada para as operações, né? Então, olhar como o setor produtivo pode, né, trazer essa resposta emergencial que a gente precisa, né, para a água, olhar para como que as nossas próprias ações, né, não só políticas públicas, claro, são muito importantes, né, para direcionar, mas as ações, no fim, são de cada um. É de pensamento, é de próprio, como eu comecei lá atrás, né, o próprio propósito individual, né? Então, ações pequenas que, de alguma forma, favoreçam, né, a integração entre tudo isso, né, quando a gente fala, né, de manejo integrado, a gente está falando, no fim, de como todos podem contribuir para o processo, né? E, principalmente, falando de eficiência hídrica, o Brasil, ele tem a chance de realmente ser um diferencial muito grande, não apenas para os nossos vizinhos aqui, né, América Latina, mas isso a nível global, né? O mundo já está olhando para isso, o Brasil precisa realmente perceber e incentivar ainda mais, né, todos esses processos, obviamente, sem deixar, né, o setor produtivo e industrial de lado, mas, principalmente, como que tudo isso se integra, para realmente a gente começar a transformar, né, tudo isso que a gente já tem agora como tesouro natural em algo que a gente possa crescer cada vez mais, preservando e continuando a produzir. Que legal, cara, maravilha, maravilha. Eu acho que a gente entende, não por outra razão você está aqui com a gente, porque acho que esse discurso ficou claro, né, essa afinidade ficou clara durante, e tivemos uma conversa particular no meio do processo lá do Amazônia 100, né, você lembra disso? E já vou deixar um convite aqui também para vocês da Spectra para a gente fazer o intercâmbio e a gente mostrar para vocês em que passo nós estamos com a nossa plataforma. É uma plataforma também que identifica e georreferencia produtos florestais não madeireiros, são produzidos por comunidades aqui da Amazônia e que a gente está agora junto com a GS1, que foi um processo que surgiu a partir ali da Amazônia, da aceleradora 100+, a gente está com o pessoal da GS1 para falar de automação e de avançar para ter uma certificação de cadeias, mas uma certificação que seja popular, uma certificação do ponto de vista das comunidades agroextrativistas, para que não fique só sob a responsabilidade também das corporações de ter que bancar os processos de auditoria, de trazer esse pensamento e manter listas, né, as cadeias de fornecimento. Então, essa é uma das coisas que a gente está tentando entregar. Mas, então, cara, para a gente ir se adiantando aqui para o final, papo maravilhoso, ficaria aqui mais horas e horas conversando com você. Mas, assim, se você puder dar um recado final, principalmente para o jovem empreendedor que ainda está ligado à academia, que está pensando na academia, o que eu vou fazer, né? Já que eu tenho aptidão para o empreendedorismo, o que você deixa de recado para essa galera que está aí, que pretende fazer uma ligação entre aquilo que está produzindo no âmbito acadêmico e um eventual futuro empreendimento? Esse pensamento é muito importante, José Matos, porque olha para o futuro, né? Isso talvez é o que falte não só no aluno, né, de graduação, de mestrado, doutorado, mas no cidadão como um todo, né? Especificamente, né, no pesquisador ali que esteja dentro desse contexto, né? É enxergar que aquele processo que ele está participando não é um processo que vai definir um ponto final. A gente fala muito isso aqui dentro da nossa equipe, né? A dissertação, o mestrado, a tese, né, de doutorado, ela não é o ponto final, muito pelo contrário. Ela é o 2 pontos, né? Depois dos 2 pontos que realmente vem a história do que você vai fazer com aquilo. Então, talvez a mudança de mindset mesmo, de pensamento nesse aspecto, seja muito mais interna do que externa, né? Então, a pessoa que já está ali dentro, né, desse ambiente, que tem essa vontade de empreender, né, ela precisa primeiro focar nas suas próprias ações, de como ela pode fazer aquilo naquele ambiente que ela está, mas já mirando no futuro, né, já mirando na continuidade, que seja pelo menos um motivo de incentivo a continuar, né? E isso, aqui no Brasil, a gente tem muitas oportunidades mesmo, né, de aproveitar fomento público para isso. Em alguns estados, né, aqui no estado de São Paulo, a gente tem a FAPESP, né, mas em outros estados existe
também as fundações de apoio à pesquisa, que agora começam a incentivar ainda mais, né, a pesquisa aplicada, a pesquisa para se transformar em inovação, né, todo o resultado, né, qualificado que a gente tem desenvolvido dentro da academia, para receber o aporte, para receber aquele empurrão financeiro mesmo que falta para se transformar em produto, né? A gente convive com alguns ambientes, alguns ecossistemas de inovação, e é muito legal, né, ver a presença de cientistas, a presença, né, de pessoal realmente preocupado em transformar a alta tecnologia em negócio. Então, isso é muito legal de ver que o Brasil está participando, né, de todo esse processo. Não depende apenas do Vale do Silício. A gente está aqui dentro também fazendo, né, internamente, com muito potencial para, na verdade, se transformar, né, em uma referência nesse aspecto, principalmente no aspecto ambiental. Né, a gente tem um laboratório a céu aberto gigantesco, né, para testar infinitas possibilidades aqui dentro. A gente tem, na verdade, uma chance de transformar o que a gente está desenvolvendo em algo aplicado quase que direto, porque a gente está trabalhando dentro, né, do maior contexto, né, de ecossistema natural do mundo, né, referências em todos os aspectos. Então, a gente tem aqui a possibilidade de realmente transformar aqui dentro de casa, fazendo a lição de casa, fazendo realmente essa transformação de visão, né? E para isso a gente tem muitos apoios, né, vindo aí das entidades públicas, vindo das parcerias e aproximação com grandes empresas, né? Empresas, na verdade, sedentas de inovação, porque elas perceberam que, do tamanho que são, não conseguem inovar sozinhas em todos os aspectos. Claro que a melhoria é contínua em todos os negócios, mas quando a gente fala de inovação, realmente, né, disruptiva ou incremental, a gente precisa de parceiros, né? Ninguém dá conta de fazer tudo sozinho. A gente precisa realmente unir as melhores peças, unir as melhores forças, para aí sim, dali sair um bom resultado. Então, para o jovem pesquisador, para o jovem estudante, né, para a próxima geração, né, que está preocupado, está bem mais engajado, né, com todas as questões ambientais e políticas, que ele possa usar as suas próprias habilidades e refinar a ponto de chegar e contribuir de forma aplicada em todo esse processo. É realmente, sabe, José Matos, assumir a posição de protagonista em todo esse aspecto, né, com a certeza de que a gente tem muita coisa boa sendo realizada aqui dentro, que tem potencial gigante, né, para impactar, para se transformar em solução, para transformar realmente o Brasil como uma referência que sempre mereceu. Né? Infelizmente, a gente patina algumas vezes em alguns aspectos, mas, né, a nossa esperança tem que ser maior do que tudo isso. Mas não adianta só a esperança, né, sentado de braços cruzados. É realmente, né, ter expectativa e agir para isso. Então, essa próxima geração tem muito potencial. Estamos aqui nós, né, discutimos isso, discutindo, né, com outros parceiros aqui dentro. É sempre um processo muito legal. Né? Então, quem está na dúvida de entrar nesse ambiente, entrem, gente, entrem de cabeça, que transforma a gente como pessoa, como profissional, como atitude realmente para um mundo melhor. Então, isso é talvez a coisa mais importante, né, que a gente pode ter dentro do nosso pensamento em relação à aplicação. Esse foi o Alisson do Carmo, falando aqui como CEO da Inspectral. A gente agradece imensamente a participação dele no nosso podcast Amazônia Mundo. E para você que está nos ouvindo, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, de buscar aí no Spotify e no Deezer os nossos episódios, inclusive os que já aconteceram, e fiquem ligados aí que mais adiante temos outras novidades. Obrigado e até a próxima.